1 Tessalonicenses capítulo 3. Pelo que não podemos esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos a Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós bem sabeis. Ele tinha preocupação com aquela igreja, e ele não podia mais esperar notícias, porque estava demorando. Então ele disse que de boa mente preferiu ficar sozinho em Atenas e enviar Timóteo até Tessalônica, para de lá, como ele vai falar, para ministrar a palavra do Senhor. Como Timóteo é um ministro de Cristo, como ele diz no verso número 2, é um ministro de Deus, é cooperador de Paulo no Evangelho de Cristo, sim, e é irmão nosso também. E Paulo diz que, preocupado com a fé dos Tessalonicenses, preocupado com o estado da fé daqueles irmãos, ele envia ali um cooperador confiante, de confiança, que está ombro a ombro com ele, lado a lado com ele. Nós sabemos que Timóteo foi um dos principais cooperadores do apóstolo Paulo, não obstante ser tão jovem, mas era um rapaz de muita confiança e um crente verdadeiro, ao ponto de Paulo confiar missões importantes como essa. Só lembrando os irmãos que Paulo ainda estava na Grécia, só que ele havia mudado de cidade, agora ele estava em Atenas, e a cidade que ele está mandando é lá em Tessalônica, que é bem distante lá de onde ele está. Atenas e Coríntio até perto do outro, mas Tessalônica é muito longe. E como Paulo tinha sido impedido de ir lá, como ele mesmo falou, então ele envia Timóteo, e Timóteo vai com uma missão. Timóteo não foi para uma viagem, irmão, de turismo. Timóteo não foi para uma viagem para provar as comidas típicas daquela região. Timóteo, ele foi com a missão de, como um cooperador de Paulo, como um ministro de Deus, ou seja, alguém que recebe de Deus para passar para os outros, sim, como sendo um ministro de Deus e um cooperador de Paulo, ele vai até Tessalônica, para poder, como ele diz, exortar, confortar, no final do verso 2, e exortar acerca da vossa fé. Então Paulo sabe que os tessalonicenses estão passando grande pressão, estão passando grande perseguição. Então Timóteo tem duas missões pelo menos ali, com a sua ida até Tessalônica. E a primeira missão com a qual Timóteo vai até Tessalônica é para confortar os irmãos pelas perseguições que eles estão passando, sim, e exortar os irmãos a respeito da fé deles, ou seja, para que eles não abandonem a fé no meio daquelas perseguições. Então é importante, irmãos, que nós entendamos isso a princípio, porque eu quero pedir o Espírito Santo que me dê sabedoria para aplicar isso para os nossos dias de hoje. Como eu já falei para os irmãos, eu não gosto de trazer uma mensagem apenas falando das coisas históricas, apenas para trazer conhecimento. O propósito é trazer conhecimento, mas também trazer uma exortação e uma aplicação prática para o nosso dia de hoje, para que a gente possa sair daqui sabendo o que fazer, sabendo como fazer, né, a vontade do Senhor. Então nós entendemos aqui, irmãos, que nós precisamos dar apoio aos nossos irmãos que estão distantes, que estão mais afastados, não propriamente aqueles de outros países, não propriamente isso, claro que isso também é importante, não propriamente aqueles que estão em outras cidades ou em outros estados, claro que tudo isso é importante, dar apoio a esses irmãos, mas muitas vezes nós deixamos de dar apoio aos irmãos que estão distantes, mas que moram, por exemplo, na nossa rua, que moram, por exemplo, no mesmo bairro ou na mesma cidade.
A gente acaba às vezes achando que apoio a gente só tem que dar àqueles que estão muito distantes, quando tem pessoas próximas a nós, perto de nós, precisando de apoio, precisando de ajuda, precisando de uma palavra de exortação e de conforto em relação às lutas que eles estão passando, e de exortação quanto à sua fé, e tem gente precisando disso aqui do nosso lado. E nós temos que assumir o papel de Timóteo. Já que o Paulo não pôde ir, então o Timóteo foi. Então, já que outra pessoa não foi, ou não está indo, ou não pode ir, enfim, nós vamos fazer. Nós vamos levar aos irmãos essa palavra de conforto e essa palavra de exortação para a fé dos irmãos. E qual era o propósito disso? Paulo diz no verso 3: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós bem o sabeis. Então, o que eu vejo aqui, irmão, no verso 3 e 4, é que havia uma preocupação em Paulo. Havia uma preocupação do tipo seguinte: rapaz, eu estava lá em Tessalônica, pregando a palavra, fui perseguido, fui ameaçado, e precisei fugir. Vai que essa minha atitude enfraqueceu alguns irmãos. Vai que essa minha atitude, ter fugido para não morrer, enfraqueceu a fé de alguém. Então, os versículos mostram isso também na preocupação de Paulo. Paulo diz: mas nós tínhamos dito a vocês já, que nós tínhamos que ser afligidos. Então Paulo lembra a eles, né? Eu precisei fugir para não morrer, fui ameaçado, mas eu disse a vocês que nós íamos passar por essas tormentas. E também, Paulo também se refere às tribulações que os próprios tessalonicenses estão enfrentando, a tribulação que eles próprios estão passando. E Paulo preocupado se aquelas tribulações que os irmãos estão enfrentando, aquelas lutas que os tessalonicenses estão passando, as aflições e tribulações, e isso está preocupando Paulo, deixando Paulo preocupado se algum irmão vai abandonar a fé, se algum irmão vai sair da presença de Deus. Porque muitos irmãos, o ser humano é o seguinte: muitas vezes a gente vem para a igreja, e enquanto está tudo bem, a gente está na igreja. Enquanto as coisas estão de vento em popa, está caminhando direitinho, está se encaixando, as portas estão se abrindo, a gente está ali orando, buscando a Deus na igreja firme. Mas quando vem tribulação, quando vem aflições, quando vem angústias, provações, tristezas, a tendência de alguns, e esses alguns são muitos, é abandonar a igreja, abandonar os caminhos do Senhor, abandonar a vida de oração e abandonar simplesmente de servir a Deus, e não vão mais servir. Então muitas pessoas estão se afastando por isso, e era a preocupação, uma das preocupações de Paulo em relação aos tessalonicenses, para que ninguém se comova por essas tribulações. Então Timóteo foi lá para dizer para os irmãos que isso era normal, eles passaram. Talvez, irmão, meu Deus do céu, será que a gente ia passar tanta tribulação mesmo para seguir Jesus? Será que a gente ia passar tanta luta mesmo para seguir o Evangelho? E Timóteo vai lá e explica que sim. Timóteo vai lá e fala que verdadeiramente nós temos que passar por essas tribulações. Talvez aqui no Brasil, como a gente não vê tanta perseguição contra a igreja, mas a igreja bíblica que prega o verdadeiro evangelho acaba sofrendo perseguição, e aí a gente acaba sofrendo perseguição e sem entender, às vezes, sem compreender o porquê. Por exemplo, eu passei quase 10 anos numa igreja onde eu nunca sofri perseguição. Aliás, sofri algumas perseguições, mas não em relação à doutrina por ser pregada, mas em relação a algumas coisas. Mas vinham de uma igreja que você não sabia o que é ser perseguido, que você não sabe o que é ser perseguido por causa do evangelho, ser perseguido por causa da doutrina, e quando de repente Deus te mostra a doutrina verdadeira, e tu começa a pregar e a viver, tu começa a ser rejeitado, começa a ser excluído, começa a ser perseguido, afrontado, começa a passar por situações que você, meu Deus do céu, acaba ficando sem entender, que isso poderia acontecer se de fato nós fôssemos cristãos, porque às vezes as pessoas têm se tornado, entre aspas, cristãos e não estão sofrendo nada,
Mas quando de fato passar a viver o verdadeiro evangelho, pregar o verdadeiro evangelho, aí vem as perseguições. Aí ele percebe realmente que a perseguição só vem quando de fato você está na verdade, que eu acredito que muitos de vocês, principalmente os que chegaram agora, estão passando, né, por alguma coisa desse tipo. Mas isso, irmãos, não é para vocês desfalecer, não é para vocês desanimar. Vocês têm que saber que nós temos que passar por essas situações. É isso que Paulo está falando para os Tessalonicenses. Paulo diz: nós avisamos a vocês que tínhamos que passar por isso. Então você tem que entender isso, irmão. Vocês têm que entender. Se vocês não entenderem, vocês vão cair no meio do caminho. Que vocês vão ter que passar por tribulações, que vocês vão ter que passar por aflições. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Paulo fala para Timóteo: sofre comigo, pois as tribulações do Evangelho. Paulo fala das tribulações do Evangelho. Jesus, na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, também Marcos e Lucas, onde Jesus ministrou a palavra do semeador, ele fala das tribulações ou das perseguições por causa da palavra. Aqueles que recebem a palavra em terreno pedregoso, recebe com alegria, mas na tribulação por causa da palavra, ele logo se escandaliza e se afasta. Então nós vimos que o evangelho está repleto de passagem, mostrando claramente, nós vamos passar por tribulação. Inclusive, o apóstolo Paulo, após ter sido apedrejado, ele voltou passando pelas cidades onde ele tinha aberto igrejas, e voltou passando, confortando o ânimo dos irmãos, dizendo o seguinte, que através de muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. Então temos que entender, irmão, que nós iremos passar por tribulações, nós iremos passar por adversidade. Os jovens vão passar no colégio, vão passar na faculdade, vão passar no trabalho, sim, com vizinhança, com familiares, com colegas, com amigos, e vamos passar algumas tribulações, percas, enfim, mas nós temos que entender que nós fomos ordenados para isso, que Deus nos destinou também a passar por tribulações, porque são no meio delas que Deus vai peneirando ali o seu povo e preparando o seu povo para herdar a vida eterna. E aqueles que vão caindo é como aquela manga podre no meio da bacia. Eu estou escolhendo as manga boa para cá, manga podre joga fora. Então no meio da tribulação, os que perseveram e permanecem, manga boa, vai ficar bom ali. Os que caem, tropeça, desvia, joga fora. Aquilo é exatamente para provar quem são os fiéis de Deus e purificar a nossa fé. Então Paulo disse que já tinha avisado isso, né, para os irmãos lá de Tessalônica. E eu acredito, irmão, que a igreja brasileira está esquecendo de ser avisada sobre isso, porque tem muita gente achando que o evangelho é só receber vitória, é só receber bênção, né? Eu vou receber prosperidade, vou fazer uma campanha e tudo vai se resolver. É isso que eles estão aprendendo, e estão sendo esquecidos de ser avisados que terão que passar por tribulações. Então, quando nós somos avisados disso, quando vem, aí a gente lembra, Deus avisou, Deus usou o pregador, usou o pastor para avisar. Então vamos atravessar isso com firmeza, em nome de Jesus. Então Paulo fala aqui no verso 4, das tribulações que ele passou lá, e que os irmãos, e que ele tinha dito já aos irmãos que ia passar por isso, e os irmãos também passaram. E no verso 5 ele diz: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o Timóteo, né, saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho tivesse sido inútil. Interessante, irmão, nas cartas de Paulo, que eu acho sempre que ele coloca isso, eu já vi isso em várias outras cartas, é a preocupação de Paulo com aquela determinada igreja, porque quase todas as igrejas foram abertas no meio de grande tribulação. Quase para Paulo abrir, fazer as viagens missionárias dele, foi peia, foi açoite, foi prisão, foi tumulto, foi apedrejamento, foi navio afundando. Então Paulo passou muita tribulação para abrir igrejas, passou muita oposição para abrir as igrejas. E uma das preocupações de Paulo era saber se aquela igreja estava na fé, se aquela igreja ainda estava perseverando, para que o trabalho dele não tivesse sido em vão. Já pensou? Dedicou anos para abrir uma igreja, se esforçou, lutou, labutou, se doou, sofreu, foi perseguido, foi rejeitado, apanhou, sim, teve que renunciar a um monte de coisa, longe da família, viajando para um canto para o outro,
passando meses, semanas, até anos, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 11, passando frio, fome, nudez, perigos em muitos lugares, para abrir uma igreja, e de repente aquela igreja se acaba em nada. Então você vê aqui no verso número 5, ele é bem sincero, que ele não pôde esperar mais e teve que enviar Timóteo para saber da fé dos irmãos, se os irmãos estavam guardando a fé, se os irmãos estavam vivendo a fé. Por que ele diz aqui? Porque ele temia que o tentador, o diabo, tentasse os irmãos e o trabalho dele tivesse sido inútil, viesse a ser inútil. Ninguém gosta, irmão, de trabalhar inutilmente. Ninguém gosta de se esforçar inutilmente. Já pensou, você está construindo uma casa, você já levantou aquele pano de parede de um lado, pano de parede do outro, já botou o telhado, tal, o maior esforço do mundo, se esforçando, se dedicando, daqui a pouco, você vai para casa, vem um tufão de vento aí, um euroaquilhão qualquer, um tufão aí, está em cima daquela casa, derruba, e você chega no outro dia lá, poxa vida, todo o meu trabalho foi feito em vão. Ou então de repente você dedica uma semana inteira para montar uns ventiladores desse aqui, quando você termina não tem nenhum funcionando, tem que desmontar e fazer de novo. Então ninguém gosta de trabalhar em vão, nem no Evangelho. Então Paulo queria ter a certeza e queria ter a segurança de que aquela igreja estava firme, irmãos. Então essa deve ser uma das preocupações nossa, é de que a igreja permaneça firme, de que a igreja permaneça na fé, que a igreja permaneça guardando a palavra, perseverando na fé, mesmo que deve ser uma das preocupações nossas, não apenas de juntar números, aqui tem 1000 pessoas, não, mas 10 irmãos desviou, não tem problema, já tem 1010, os outros lá desviados, deixa para lá, já tem 1010 aqui, não devemos pensar dessa maneira, só em números, porque se eu ver, não, aqui já tem 1000 pessoas, tá bom, não, mas desviou 50, não, mas já tem 1050, 50 de lá já foi, Deus já mandou mais 50, como se isso fosse, sei lá, uma mera coisa, algo meramente que não vale nada. E não, nós estamos falando de vidas, estamos falando de almas que serão salvas ou que serão condenadas. Então cada vida é importante, cada alma é importante, cada ser humano é importante, e nós temos que ter esse cuidado e essa preocupação. Então você viu aqui Paulo falando que ele temeu que o tentador tentasse os irmãos, e os irmãos se desviassem, o trabalho dele fosse inútil. Então preste bem atenção, por que Paulo temeu o tentador? Porque o tentador, irmão, ele se aproveita de oportunidades. Nós aprendemos claramente como o diabo trabalha, olhando para Mateus capítulo 4, por exemplo. Você vê Jesus ali 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer nada, e o diabo está lá, o tentador está lá acompanhando ele. Mas o diabo só se aproxima para tentar Jesus quando ele vê que Jesus está com fome. Ele é oportunista, ele vê as oportunidades e ataca. E ali ele tentou Jesus, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão, se tu é o filho de Deus, pula daqui, sim, me adora que eu vou te dar essas riquezas. Então o diabo aproveitou o cansaço de Jesus, a debilidade física, a confusão mental que a fome causa no ser humano, a angústia que a fome gera, e o diabo aproveitou aquela situação para isso. Então o diabo ia aproveitar a situação de perseguição que os tessalonicenses estavam enfrentando para tentar aqueles irmãos. O diabo ia ver, eles estão sendo atribulados, estão passando tribulação, agora eu vou atacar. Aí ele chega com pensamentos, chega com sugestões, com ideias, com dúvidas, com questionamentos. Olha, talvez para os tessalonicenses, quando você estava na igreja antiga, você não passava por isso. Quando você estava na religião antiga, tudo ia bem, ia de vento em popa, estava tudo dando certo. E agora vocês estão seguindo aí esse Jesus, a pregação desse Paulo aí, vocês estão atribulados. E o diabo ia colocando pensamento na mente das pessoas. E o diabo ia fazendo isso, e Paulo estava preocupado, porque o tentador estava lá, acusando os irmãos, tentando colocar dúvida se Deus estava com eles ou não. Eu me lembro de um irmão, que na semana que ele se converteu, queimou um monte de coisa na casa dele, um irmão lá do interior, e ele andava 18 quilômetros de bicicleta para ir para o culto, 18 quilômetros, tá? Ele vinha de bicicleta com a mulher dele, e voltava de bicicleta com a mulherzinha na garupa, e eu me lembro de vezes que estava chovendo, né? E ele ia com aquela alegria na lama, voltava de noite, longe demais, longe.
e queimou tudo na casa dele, na semana que ele se converteu. E aí o que é que acontece? O irmão desviou? Não, ele entendeu que o tentador estava tentando causar um motivo para ele, poxa vida, quando eu não estava na igreja, nada aqui queimava, e agora eu tive um prejuízo de um monte de coisa, bastou vir para a igreja. Aí o diabo queria colocar isso na mente da pessoa, porque está cheio de crente, irmão, supersticioso, né? Tem crente supersticioso ainda na igreja, tem. Por exemplo, tem gente aí, a superstição do dízimo. O dízimo é a superstição. Vixe, a Palmina adoeceu esse mês, será que é porque eu não dei o dízimo? Um irmão da igreja falou para mim que a irmã dele estava doente, morreu dessa doença, estava internado no hospital, sim, ali já praticamente agonizando daquele mal, e quando chegava lá, perguntava se estava tudo bem, ela dizia que só estava preocupada com uma coisa, que não tinha dado o dízimo naquela semana, naquele mês, que a irmã doente, morreu daquela doença, do hospital ela saiu para ser enterrada, e quando chegava lá, a preocupação dela era o quê? O dízimo. Por quê? Por causa da supersticiosidade que os pastores colocam na mente do povo. E a igreja está cheia de gente supersticiosa, está cheia de gente supersticiosa. Eu não vou mais usar esse celular, não, tem que eu uso esse celular, acontece não sei o quê. Eu não vou mais calçar esse sapato, não, tem que eu calçar esse sapato, acontece. Isso é superstição. Mas Paulo fala de coisas aqui, irmão, de coisas sérias. Está falando de superstição, mas Paulo está falando, irmãos, do diabo está jogando na mente dos irmãos, no meio da tribulação e da luta, para você abandonar os caminhos do Senhor. Então Paulo diz, eu temi que o tentador vos tentasse, com certeza o tentador tentou, mas como os irmãos estavam firmes na fé, eles não se desviaram, e porque o tentador sempre vai nos tentar, e quem está firme na fé, não vai desviar, mas quem está cambaleando vai cair. Então nós temos que entender isso, que o tentador vai sim nos tentar, mas que nós devemos ser firmes na fé, amém? Para que o sangue dos mártires não venha a ser em vão, para que o sangue de Cristo, né, o sacrifício de Cristo possa ser glorificado ali nas nossas vidas. Aí Timóteo foi, Paulo enviou Timóteo com essa preocupação. Timóteo, estou preocupado com a igreja de Tessalonicenses, pode ser que ele se desvie, Timóteo, lá tem muita tribulação, tem muita perseguição, lá a igreja é perseguida pelas religiões, lá a igreja é perseguida pelas autoridades políticas. Timóteo, eu estou preocupado, você precisa ir lá ver como é que os irmãos estão. Foi essa conversa que Paulo teve com Timóteo, e Timóteo foi, e agora Timóteo volta, e Paulo diz no verso número 6, vindo porém agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também. Volta, e Timóteo traz o que ele diz? Boas novas. Boas novas. Timóteo veio e trouxe boas novas da fé de vocês, de como vocês sempre têm se lembrado de nós com alegria e desejando ver a gente. E Paulo está feliz, irmão, porque aquela igreja entenda. A igreja precisa de pastores para apacentá-los? Precisa. A Bíblia diz que Deus deixou os pastores, os mestres, né, os doutores, para ensinar, para que a igreja possa atingir a estatura de varão perfeito, a unidade perfeita da fé. A igreja precisa disso. A igreja precisa, mas não podemos ser dependentes disso. Eu preciso de um pastor para me apacentar? Preciso. Eu preciso de um mestre para me ensinar a palavra? Preciso. Mas eu não posso ser dependente disso. Eu tenho a minha vida, o meu dia a dia, lá onde eu enfrento os combates, aqui eu estou aprendendo, aqui eu estou estudando, aqui eu estou me ensinando, mas lá na rua, no meu trabalho, no emprego, na empresa, quando eu dirijo o carro, quando eu estou indo para o lugar onde eu enfrento as batalhas, lá eu não posso estar dependendo do pastor, lá eu não posso estar dependendo daquele que ensina aqui. Nós temos sempre que entender isso, irmão. Nós somos dependentes de Deus, somos dependentes do Senhor, que tanto faz o pastor estar presente como não, irmão, Deus está lá para te ajudar, amém? Então eu fiquei maravilhado quando eu li esse texto aqui, porque a igreja de Tessalônica, irmão, não era uma igreja que ficava esperando por homem, era uma igreja que sabia que tinha uma luta, e sabia que tinha que enfrentar aquela luta, e eles enfrentaram sim aquela luta, meu irmão. Paulo não estava lá, mas eles enfrentaram.
Talvez mandar dizer: não, Paulo, fique tranquilo, aquilo que você ensinou a nós aqui já se viu para nós enfrentar a luta que nós estamos passando. Timóteo, diga lá para Paulo que realmente as lutas são grandes, que realmente a perseguição é medonha, que já tem até irmãos aqui sendo ameaçados de morte, mas nós estamos enfrentando tudo aqui com fé em nome de Jesus. E Timóteo foi lá, viu o andar da igreja, viu a reunião dos irmãos, reuniu os irmãos, fez culto com eles, pregou a palavra com eles, exortou eles à fé, exortou eles a guardar a fé, a perseverar, ensinou eles, doutrinou eles. E Timóteo volta maravilhado em ver, meu irmão, aquela igreja ali florescendo, crescendo, prosperando. É isso, meu irmão, que alegra o coração de Deus, e Paulo fica feliz com isso. Um povo que estava enfrentando batalha, e Timóteo voltou e trouxe boas novas. E dizendo mais: Paulo, e os irmãos lá têm saudade, eles querem te ver. Os irmãos lá estão com saudade de ver o teu rosto, Paulo, de te abraçar, né, de te dar um ósculo santo, tá? Estão com vontade de lhe ver. E Timóteo volta trazendo essas boas novas. Ah, irmão, como nos angustia ao ver irmãos passando por lutas, e de repente você procura o irmão, liga para o irmão, procura o irmão, e vê o irmão ali naquela moleza, naquela coisa, se entregando à luta, se entregando ao desânimo, se entregando ali, porque eu estou desanimado, porque eu não vou mais, porque eu não sei o que, e colocando um monte de coisa. Como isso entristece a gente, meu irmão? Como se Timóteo tivesse trazido essa resposta para Paulo: Paulo, uma desgraça aconteceu, Paulo, os irmãos lá estão tudo mortos espiritualmente, ninguém ora mais, ninguém vai mais para a igreja, ninguém busca mais a Deus, está todo mundo desanimado. Paulo tinha ficado arrasado, irmão. Paulo tinha ficado arrasado. Mas bem que as notícias foram boas, nós possamos receber notícias boas dos irmãos, amém? Que você possa ser ousado, que você possa ser intrépido, ser um homem de fé, uma mulher de fé, para que nós sempre estejamos recebendo notícia de vocês, boa. Você possa ser perseverante, possa ser insistente, possa permanecer na fé, enfrentando as lutas, as batalhas, para que nós possamos sempre estar recebendo notícia boa dos irmãos, e nos alegrando em nome do Senhor Jesus. Então é isso. Então Timóteo voltou, trazendo lembrança. O povo tinha saudade de ver Paulo, né? Que os irmãos possam ter saudade uns dos outros, né? Ah, pastor, fui para Madalena, já estou com saudade de ver os irmãos lá. Estou com saudade de ver os irmãos. Aí não, a gente vai uma vez por ano em Madalena. Quando chama para ir, não sei o que, não sei o que. Não vê aquela vontade, aquele fogo, aquela alegria. Fica aquela coisa, na maioria, aquele negócio. O povo estava com saudade de ver os outros irmãos. Tinha alegria de ver, eu quero ver o rosto dos irmãos, eu quero me alegrar com eles. Vamos lá, vamos sim. Tem que haver isso em nós, irmão. Isso faz parte do sentimento de uma igreja que está viva. Por que a igreja tinha vontade de ver Paulo? Porque a igreja estava viva na fé. Mas você já viu aquele irmão que estava na igreja e não está mais? Ele não quer nem ver a cara do pastor e dos irmãos. Ele vê a gente, ele desvia o caminho. Por quê? Porque ele está morto. Ele morreu, desviou, acabou. Ele baixa a cabeça, ele se esconde atrás de um pé de pau. Ele vai caçar uma moita ali. Opa, lá vem o pastor, lá vem o irmão. Deixa eu me esconder. É porque está morto. Mas os irmãos não, a igreja que está viva fica querendo ver os outros irmãos. E ele diz: por isso a gente vê os irmãos aí em outros estados, né? Querendo vir até Fortaleza, visitar a gente, para ver a gente. E o nosso desejo também de ir lá, né? Para poder ver os irmãos, estar com eles lá. Enfim, então a gente tem esse desejo. Tenho certeza que os irmãos aqui têm vontade de receber os irmãos aqui, de ir lá fazer uma visita. Enfim, tem esse desejo, essa vontade de ver a face dos irmãos. Porque isso é o sinal de uma igreja que está viva. No verso 7 ele diz: por essa razão, irmãos. Razão de quê? Das boas notícias, que os irmãos estão guardando a fé. Ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Olha o que Paulo está falando. Nós passamos aflições e passamos necessidades para pregar o evangelho para vocês, para que vocês cresçam. Mas agora eu estou vendo que valeu a pena. Esse Paulo está falando, valeu a pena. Então quer dizer, irmão, será que vale a pena hoje em dia para homens? Escute bem. Será que, vamos dizer aqui, o irmão Gomide, o irmão Washington, o irmão Jackson, o irmão Heitor, abandonasse tudo, abandonasse o trabalho, os negócios, os empreendimentos, os amigos, o lugar onde nasceu e se criou, e fosse embora para outro lugar, para pregar a palavra, para abrir uma igreja, como Paulo ia fazendo, abrindo igrejas, para tomar conta de uma igreja, para tomar conta de uma congregação? Será que vale a pena fazer isso hoje? Porque Paulo disse que valeu a pena
Paulo disse: olha, agora a aflição que nós passamos e a necessidade que nós enfrentamos para pregar o evangelho de vocês, para que vocês crescem, agora nós estamos confortados e consolados com isso, valeu a pena. Sim, tem que valer a pena, irmãos, tem que valer a pena. Nós temos que fazer valer a pena, amém, amados irmãos? Nós temos que fazer valer a pena. Nós vimos lá em Hebreus capítulo 13, acho que no versículo 5 ele diz, deixa eu ver aqui, me esqueci agora, deu um branco. Hebreus capítulo 13, versículo 5, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 7: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Atentando para a sua maneira de viver. Então ele manda: lembre dos vossos pastores, lembre deles, homens que viveram em santidade, viveram em obediência, que pregaram a palavra de Deus e viveram a palavra de Deus, e se esforçaram para que vocês tivessem fé, se esforçaram, se doaram para que vocês pudessem ser salvos, se doaram, enfrentaram lutas, batalhas, passaram tribulações, angústias, tristezas e percas e renúncias, para que vocês pudessem ser salvos, para levar o evangelho para vocês. Lembrem-se deles, faça valer a pena, para que esses pastores, ao olhar para vocês, possam se alegrar, para que eles, ao olhar para a fé de vocês, possam se animar, possam sentir alegria com a caminhada de vocês. É isso que ele está falando, irmão, é isso que Paulo está dizendo. Será que os verdadeiros pastores que Deus tem levantado, ao olhar para a sua vida, irmão, olha para a sua vida, o seu cotidiano, como é que você vive a sua fé? Como é que você se conduz a sua fé? Como é que você anda na presença de Deus quando os olhos de ninguém estão olhando para ti? Quando você não está aqui reunido, quando você está lá fora, no trabalho, em algum lugar, como é que você se conduz? Como é que é a sua fé? Será que o seu pastor poderia dizer que vale a pena a fé desse crente aí? Vale a pena a fé desse irmão? Ele é um homem fiel, ela é uma mulher fiel, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Valeu a pena o esforço, valeu a pena a dedicação, valeu a pena a renúncia, valeu a pena a entrega do que Paulo passou, do que os pastores têm passado para poder apacentar o rebanho? Será que valeu a pena? Então faça valer a pena isso que Paulo está falando. Pai, eu me alegrei muito quando Timóteo trouxe isso nos consolou. Ele diz: isso nos consolou acerca de vocês. No verso número 7 ele está falando isso. Ficou consolado. Então, irmãos, o consolo dos pastores que realmente apacentam as ovelhas de Deus, é em ver o rebanho perseverando, é em ver o rebanho permanecendo, sendo firme. Isso alegra o coração dos pastores, como Paulo disse aqui que alegrou dele, e alegra o nosso também. E ele diz no verso 8: porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Paulo, é como se Paulo dissesse que enquanto ele não soube notícia daquela igreja que eles estavam firmes em Deus, ele não estava tendo vida. Era como se ele dissesse isso. Mas agora nós vivemos, agora nós nos alegramos em saber que vocês estão firmes em Deus. Porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então Paulo está falando aqui, irmãos, que a alegria que ele tem é tão grande, que não tem nem como ele expressar a gratidão a Deus pela fé daquela igreja. Paulo está tão contente com a fé daqueles irmãos, tão alegre, tão feliz com a firmeza daqueles irmãos, amados, que ele diz que não tem como expressar a Deus a alegria que os irmãos estão produzindo na vida dele. Mas infelizmente, irmão, por outro lado, acontecem situações que a igreja, ao invés de alegrar o pastor, a igreja entristece o coração do pastor. Hoje mesmo eu estava orando ali pelo corpo de obreiro da igreja, e triste com alguns obreiros do ministério, triste com alguns obreiros da igreja. O Jacques falou aqui que fazia parte de uma igreja que o pastor esturrava igual leão. Como é que ele dizia lá? Seu lesado, por que é que você não fez isso? Eu acho que talvez eu assumisse essa postura, os irmãos iam me respeitar mais, os irmãos iam fazer as coisas mais certinho, mas não.
Eu não ajo dessa maneira, eu não quero agir desse jeito, eu não sei agir assim. Você vê que raramente eu falo assim uma forma mais forte, mas cuidado com as palavras. Mas às vezes a gente se entristece. Você tem notícia de obreiro que não vem mais limpar a igreja, notícia de obreiro que não está mais nem aí, a igreja está aqui quarta e sexta e domingo tendo culto, e o obreiro está nem aí para vir limpar mais. O trabalho dele, ele não vem limpar a igreja, fica se escondendo atrás disso ou daquilo, ou fica jogando, se escorando nos outros. Então a gente se entristece a gente. Eu fico perguntando, meu Deus, Senhor, será que vai chegar a hora que nós vamos precisar pagar a gente com carteira assinada para limpar a igreja? Eu acho que só isso vai resolver. Pai, cadê um casal aí? Vamos pagar com carteira assinada para poder pagar a igreja. Aí sim eu vou poder repreender, vou poder cobrar, porque está sendo pago. Mas aí os irmãos, a igreja não está pagando nada para os obreiros, é de graça. Aí alguns demonstram que não tem um mínimo de amor pela obra, que não tem um mínimo de... Isso angustia a gente. Isso angustia, entristece. Então enquanto a atitude daquela igreja estava alegrando Paulo, e Paulo estava tão feliz com aqueles irmãos, né? Em contrapartida a gente vê pessoas negligentes, pessoas displicentes, que não estão nem aí para a obra que recebe de Deus para fazer. E isso entristece. Você quer? Se fosse numa empresa, muitos já tinham sido demitidos. Mas como não é uma empresa, uma coisa que tem que ser feita por amor, então o seu trabalho, meu querido obreiro e obreira, está mostrando o amor que você tem pela obra. Então se você está fazendo displicente, negligente, de qualquer jeito, com negligência, então você está mostrando que você não tem amor nenhum pela obra. Aí já pensou se os pregadores fizessem do mesmo jeito, Alicete? Já pensou? Nós que dirigimos a igreja, que pastoreamos a igreja, não, vou pregar qualquer coisa, eu não vou orar, eu não vou estudar, não, chega ali, eu vou passar o dia aqui brincando, passeando, curtindo, chega na hora aí eu pego um versículo qualquer e vou pregar para os irmãos. Já pensou se a gente fizesse a obra desse jeito? Fizesse a obra dessa forma, com irresponsabilidade, com negligência, sem amor? Mas eu quero lhe dizer, irmão, o que eu faço por amor, porque Deus me deu o chamado. Eu não me canso de pregar, não me canso de anunciar a palavra, e não me canso de fazer. Faço e quero continuar fazendo, e faço por amor, e Deus sabe disso. Às vezes a gente está cansado, é claro, todo mundo se cansa, é lógico, é claro que todo mundo cansa, mas fazemos. Então nós queremos que os irmãos sejam assim também, e do mesmo jeito a igreja como um todo, sabe, aquela alegria dos irmãos, de vir para os cultos, de estar presente, se envolver com a obra, de estar junto com a igreja. Vai ter um evangelismo, aí vem todo mundo, aquela multidão de gente vai ter um culto de campanha, vem todo mundo, aquela multidão de gente vai ter um evangelismo de protesto na porta de um show gospel, aí vem aquela multidão de irmãos, e vamos embora, vá protestar, vamos abrir um campo missionário em tal lugar, junta todo mundo aí, tem que alugar 10 ônibus, porque não cabe o povo, é tanta gente querendo ir. Então é preciso haver isso na igreja, irmão. Paulo estava feliz de dizer, pai, como é que eu vou poder dar graças a Deus pela alegria que vocês têm dado a nós? Eu nem sei como, Paulo diz, mas eu tenho orado abundantemente dia e noite, para que possamos ver o rosto de vocês e suprir o que falta, a fé de vocês. Paulo fala de orar de noite, ele está nos dando a entender que ele tem uma vida regrada de oração, ele tem momentos marcados, horas destinadas à oração do seu dia e noite, talvez se dirigindo até, ou se reportando até a prática de oração judaica, que era uma oração à noite e outra oração de manhãzinha, lá na sinagoga eles tinham esse costume. Então Paulo talvez esteja se referindo a isso, mas o certo é que Paulo está dizendo que ele tem uma prática, horas destinadas do dia para orar. Outra coisa importante também a gente vê isso aqui, ter horas, momentos marcados para nos dedicar à oração. A liderança, os obreiros, a igreja. Eu tenho dito para alguns os irmãos que dirigem congregação, e digo para a igreja, irmão, congregação que não tem um pastor ali de joelho orando por aquela congregação, você chega lá, meu irmão, você sente tristeza, mesmo sem saber por que é. Congregação que não tem um pastor ali, um obreiro ali, chorando pelas almas, orando por aquelas vidas, clamando por eles, de manhã, de tarde, de noite, clamando, buscando a Deus pela vida deles, irmão. Você chega ali, você sente um vazio dentro daquela igreja.
Uma das coisas que eu digo aos irmãos que dirigem igreja, irmão, uma das coisas fundamental que você tem que fazer quando você chegar lá no campo, que você vai dirigir, irmão, se tranque na igreja todo dia, tem um momento, vá lá para o templo, se tranque lá e vá chorar por aquela cidade, vá chorar por aquelas ovelhas, vá clamar por aquelas almas, faça isso. Isso é parte do trabalho, isso é fundamental, irmão, ter isso. E Paulo tinha essa prática, orava abundantemente, ele disse, nós oramos abundantemente por vocês. Então temos que orar abundantemente uns pelos outros, orar abundantemente pela igreja, orar abundantemente pela liderança, orar abundantemente pelos obreiros, orar abundantemente pelos pastores, pelos líderes, pelos irmãos como um todo, e orar abundantemente para que Deus esteja sustentando essas vidas. Então, irmão, é muito forte o que Paulo vem falando até aqui. A preocupação do apóstolo enviar o obreiro até lá, vai ver como é que está a igreja lá, e o obreiro vai e volta, trazendo boa notícia. E Paulo se anima, se alegra, e escreve uma carta, irmão, que aqui Paulo já estava escrevendo uma carta depois que Timóteo chegou. Timóteo chegou, trouxe a notícia, Timóteo foi de novo, aí levou essa carta. Paulo enviou essa carta lá, e Paulo já está dando força aos irmãos, pela notícia que ele recebeu, dizendo para os irmãos, estou alegre, estou feliz com a conduta de vocês, com a atitude de vocês, mas tem crente que se a gente disser isso, o cara desanima, quando na verdade ele deveria se alegrar e trabalhar mais, fazer mais. Irmão, estou tão feliz com a sua fé, você não perde culto. Aí o irmão começa a faltar culto. Que é isso, meu irmão? Não, se a igreja está feliz com a minha fé, que eu não perco culto, então eu vou redobrar, eu vou agora para as missões também. Então irmãos, aí ele diz aqui no verso número 11, e já terminando aqui esse capítulo: ora, o mesmo nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem a vós, porque Paulo ele orava para poder ir lá, ele tinha muita vontade de ir lá em Tessalônica, ele tinha muito desejo de ir lá em Tessalônica, não precisava. Agora, irmão, eu olhando no mapa, Tessalônica, ela ficava tão longe de onde Paulo estava, em Atenas, não precisava pegar barco não, dava para ele ir arrodeando assim, e eu vendo, meu Deus, quanta distância tinha aqui, quilômetros e quilômetros, e esse homem ia a pé, muitas vezes, ia a pé, juntava outro irmão com ele, ia caminhando a pé no meio das estradas, nas estradas ali, porque uma das coisas que os próprios historiadores falam, estudiosos, é que um grande benefício que o Império Romano fez para a difusão do Evangelho foi as estradas. É incrível a tecnologia antiga dos romanos e a inteligência que eles tinham para criar coisas, para fazer coisas. E uma das coisas que eles fizeram foram estradas do Império Romano, porque o Império Romano ele foi erguido com muitas lutas, né? Foram conquistando cidades e cidades e mais cidades, e nações e mais nações e mais nações, e ali foram estabelecendo o Império Romano e criaram. Então o Império Romano fez estradas para interligar o Império inteiro, e essas estradas facilitou a propagação do Evangelho, porque acabavam sendo estradas algumas perigosas, mas ao mesmo tempo acabava sendo menos perigosa, porque já tinha um fluxo maior de pessoas, era uma estrada boa de se andar, aí ali trafegava muitas pessoas, então, mas tinha os seus perigos. E eu vi ali, meu Deus, como é que Paulo ia viajar tão longe a pé, para poder visitar, ele ia orando a Deus, para Deus encaminhar a nossa viagem até vós, para que ele pudesse chegar lá em paz, e levar aos irmãos aquilo que falta à vossa fé, ou seja, ainda faltava algumas coisas para os irmãos aprenderem, ainda faltava algumas coisas para eles serem instruídos. Então do mesmo jeito falta em nós, da mesma maneira falta na gente, ainda falta muita coisa a nossa fé, para nós aprendermos ainda. E já que nós não precisamos ir até Tessalônica, né? Hoje nós temos a facilidade de nós nos reunirmos todos aqui, então que nós todos possamos vir para aprender aquilo que falta à nossa fé. E ele diz no verso 12: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Olha o pedido de Paulo, olha a ministração de Paulo aqui sobre a igreja. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então Paulo, um dos pedidos que Paulo pedia a Deus, é que aqueles irmãos, o amor deles crescesse de uns para com os outros, aumentasse, o amor deles aumentasse um para com os outros e para com todos,
como também nós para convosco. E Paulo até orava para Deus aumentar o amor dele pela vida dos irmãos, e pedindo para Deus aumentar o amor dos irmãos uns para com os outros. E eu creio, irmão, que é uma coisa que tem faltado nas nossas orações, que provavelmente muitos de nós não temos orado pedindo: Senhor, eu quero amar os irmãos. Sincero com Deus. Chega lá: Senhor, eu não estou amando as almas, eu não estou amando os perdidos, eu não estou amando os irmãos da igreja, eu quero amar. Paulo estava pedindo para Deus aumentar, ele já tinha um amor, pedindo para Deus aumentar, tá? Se você já tem amor, peça para Deus aumentar, se não tem, peça para Deus dar. Mas isso é importante na igreja, que os irmãos façam crescer em amor de uns para com os outros, porque aqueles irmãos viviam cuidando um do outro, viviam assistindo uns aos outros. No meio de uma cidade de muita perseguição, acabava algum irmão ali ficando fraco, e os irmãos chegavam lá: não, rapaz, vamos levantar a cabeça, vamos se animar, vamos perseverar, vamos avante. E tinha irmão ali para dar ânimo àquele outro irmão, e acrescentando o amor de uns para com os outros, servindo uns aos outros com amor. O que é que nós vemos aqui? Que aquela igreja de fato se preocupava uns com os outros, que aqueles irmãos se viam uns aos outros com os seus bens. Sentia o irmão precisando de um feijãozinho, o outro irmão já sabia e levava. Irmão precisando de um pedacinho de carne para misturar, o outro irmão já sabia e levava. Tinha irmão precisando de uma farinhazinha, de um arrozinho para poder fazer um baião de 2, o outro irmão já sabia e levava. Então eles eram pessoas que viviam esse amor, e Paulo pedia a Deus que esse amor crescesse, aumentasse. E isso está ausente, irmãos, na igreja atual, mas é preciso se fazer presente, em nome de Jesus. E no verso 13, para concluir esse capítulo, ele diz: para confortar, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus e nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Santos aqui ele se refere a quem? Aos anjos, né? Ele vai vir com todos os seus santos, que Jesus vai vir, ele está onde? Está no céu. Então quando ele fala vir com todos os seus santos, né? Então literalmente a palavra grega aqui teria sido traduzida por anjos, né? Que também são santos, lógico, mas anjos. Então ele diz no verso 13 aqui, vem falando do verso 12, verso 13, que Paulo ele está orando a Deus para Deus fazer o amor dos irmãos aumentar de uns para com os outros, e o amor de Paulo também aumentar para os irmãos, para confortar o coração dos irmãos, para que eles sejam irrepreensíveis. Então olha o que é que Paulo queria fazer lá, irmão, preste bem atenção. Paulo ele disse que aqui no verso número 10, que ele tinha muito desejo de ir até Tessalônica, para ali suprir os irmãos o que faltava na fé dos irmãos. Paulo queria ir lá fazer uma campanha? Será que Paulo queria ir lá fazer uma campanha de dízimo e de ofertas? Será que Paulo estava querendo lá levar envelope ungido e prometer riqueza para os irmãos? Nada disso. Paulo fala aqui muito claramente no verso 13 que o propósito dele ir lá é para ensinar os irmãos de modo que os irmãos se tornassem pessoas irrepreensíveis em santidade. Irmão, ser irrepreensível em santidade diante do nosso Deus e Pai, ou seja, eu vou trabalhar, ensinar vocês, doutrinar vocês, para que vocês aprendam a ser santos, irrepreensivelmente santos diante de Deus. Ou seja, quando Deus olhar para vocês, Ele vai ver santidade ao ponto de Ele não ter nada que repreender em vocês. Olha a visão daquele homem. Olha a visão daquele homem. Aí meu irmão Paulo prezou falar muita coisa que o povo não gostou. Paulo prezou falar do futebol que os irmãos tinham que abandonar, né? Paulo prezou falar das maquiagens das irmãs, das roupas das irmãs, precisou falar. Ele fala disso para Timóteo, e Pedro também fala disso, né? Das joias que as irmãs usam, fala disso. Paulo ia precisar falar da cor do batom que as irmãs usam, da cor das unhas que as irmãs pintam. Paulo precisou falar de tanta coisa, já que ele queria que Deus olhasse para os irmãos e visse os irmãos ali irrepreensíveis em santidade, irmão. Então a luta ali foi grande, né? E se fosse no tempo de hoje, Paulo ia perder um bocado de irmãzinha rebelde que não quer ouvir sobre isso, né? Você quer perder uma crentezinha da igreja, irmãs? Não pinte seu rosto, sua boca de batom vermelho, não. Já é o suficiente para a irmã não querer mais vir para o culto, né? Não é o suficiente já. Ela não entende que nós estamos tentando ensinar ela a santidade de modo que ela fique irrepreensível diante de Deus. Aí Deus vai olhar para você e vai ver o batonzão vermelho na boca.
aí você já está repreensivo de uma maneira, já está repreensivo. Então, a luta de Paulo ali, irmão, foi grande. Eu não estou falando isso aqui porque vejo as irmãs usando isso aqui, porque na verdade eu nem me lembro aqui, irmão. Se você perguntar, pastor, o que é que usa aqui? Eu não sei, certo? Não sei. Eu acho que homem é meio desligado para isso, né, irmão Jacques? Homem é meio desligado para... Às vezes a esposa da gente faz alguma coisa no cabelo, você nem percebeu, né? A gente é desligadão para isso, a irmã pensa, né? A esposa da gente pensa que não dá atenção para ela, mas não, é porque o homem é desligado mesmo. O homem é desligado nessas coisas. Mas enfim, irmão, então, o propósito que Paulo queria ir com aquela igreja, irmão, agora, era acrescentar o que faltava à fé deles. Presta atenção. Então Paulo já tinha ensinado a salvação, já tinha ensinado que Cristo é a salvação, que a salvação está em Cristo, que Cristo é o Messias. Os irmãos já tinham crido. Agora Paulo entendeu que tinha que ensinar outras coisas na fé daqueles irmãos, para que eles fossem santos. Agora Paulo ensina a forma como eles tinham que andar, não apenas vencer lutas, batalhas, mas a forma correta que eles tinham que andar, que se conduzir, que se comportar, as vestimentas, pensamentos, atitudes, palavras, tudo. Paulo agora ia trabalhar de uma forma mais detalhada em relação à conduta e o comportamento dos amados irmãos. Então, aqui, né, finda aqui o capítulo 3, porque Paulo diz que ia trabalhar assim para que os irmãos se achassem irrepreensíveis diante de Deus, para que na vinda do Senhor Jesus Cristo e com os seus santos anjos, os irmãos estivessem preparados para se encontrar com o Senhor. Então Paulo queria isso agora. Não, vocês já creram em Jesus como Messias, já receberam Jesus como Messias, agora eu preciso trabalhar, ensinar alguma coisa que precisa ser suprida na fé de vocês, você precisa ainda aprender. Vocês só vão crer e aprender quando eu ensinar. Então tenho que ensinar isso aí, para que quando Jesus vier, vocês de fato estejam plenamente preparados para subir com eles. Então, irmão, isso é o propósito dos ministros de Deus, é o propósito da igreja de Deus, e é o propósito dos verdadeiros pastores que o Senhor levanta, tá? É de fato cuidar da igreja, se preocupar com ela, trabalhar com a igreja e ensinar a igreja a ser santa e irrepreensível para o dia do Senhor Jesus. E para isso, claro, né, a gente sabe que vai acabar pregando uma doutrina assim mais, como alguns chamam de dura, e acaba perdendo alguns, mas ao mesmo tempo preparando os que querem alguma coisa com Deus, né? Porque os que não querem nada, meu irmão, estão por aí só uns dias, estão só um tempo por aí, curioso, né? Foram ver o João Batista pregar no deserto, não é que ele estava crendo em João Batista, mas que foram só ver ele pregar, né? Então do mesmo jeito tem uns curiosos também hoje em dia, né? Tem gente que, por exemplo, escuta pastores pregando uma verdade, escuta que pastor pregando uma verdade, quando vai na igreja para congregar, aí que vê as repreensões, as exortações, aí já não quer mais. Então, mas a repreensão tem que continuar, a exortação tem que continuar, porque os que não querem nada sempre vão se retirar, e os que querem alguma coisa vão sendo preparados para se encontrar com o Senhor.